Eu moro em Santa Aurora, no interior de Minas, onde a garoa cai fina e o chão devolve aquele cheiro de barro molhado que parece carregar lembranças antigas. Aqui as pessoas acenam de dentro dos carros, a rádio comunitária anuncia rifas e festas juninas, e o pôr do sol sempre pinta as serras de um azul que parece inventado. Trabalho no subsolo da biblioteca municipal, uma sala sem janelas, com ventilador barulhento e armários de metal que rangem quando abrem. Meu crachá diz responsável pelo acervo histórico, mas o que eu realmente faço é cuidar da memória dos outros. Retratos de família desbotados, convites de casamento escritos à mão, receitas de bolo guardadas em envelopes antigos. Naquela quinta-feira, a sala de cima estava reservada para mim. A prefeitura inventou um título enorme para justificar a homenagem: Prêmio Guardiã da Memória da Cidade. Peguei um cordão de luzinhas de Natal que uso todo dezembro, levei uma toalha florida emprestada da tia Lourdinha e preparei uma mesa simples. Empadinhas do bar do Zezico, bolo de fubá da feira, copinhos com fita dourada. Nada caro, nada extravagante. Só um gesto pequeno, bonito bastante para caber nas minhas mãos. Caio, meu marido, não avisou que chegaria tarde. Ele quase nunca avisa. Diz que toca em corporação, que fecha terreno, que projeta o novo eixo da cidade. É bom com números e melhor ainda com a confiança que eles lhe dão. Fala que não pode ser interrompido quando os cálculos se alinham. Quando a gente namorava, eu achava bonito. Hoje, soa como desculpa. O relógio da parede foi ficando mais alto que a conversa. Um a um, os colegas foram embora. A bibliotecária da recepção me abraçou com um sorriso triste e ofereceu ajuda para apagar as luzes. Enrolei o fio das lâmpadas, juntei os pratinhos limpos e caminhei de volta para casa segurando a placa do prêmio contra o peito, como quem carrega um segredo ainda morno. Caio chegou depois das 10. A porta cortou o silêncio feito faca em vidro. Cheiro de perfume caro e couro de carro novo. A gravata frouxa, o olhar intacto. Beijou o ar perto do meu rosto e foi direto para a cozinha. Guardei uma coisa para você, eu disse, abrindo a caixa com a última empadinha de frango com milho, a preferida dele. Ele olhou de relance. Jantei fora. Deixou o celular virado para cima no balcão. A tela piscava como se respirasse. Investidores de Belo Horizonte. A reunião foi longa. Eu o esperei, falei. A frase saiu sozinha, como se o silêncio da casa tivesse empurrado. Ele encheu um copo de cristal com água da torneira. Lara, a gente precisa alinhar as regras. Não era bronca. Era a voz que ele usa para convencer gente em reunião, doce, calculada, impossível de interromper. Encostou-se na bancada como quem vai apresentar um projeto. Eu preciso. Fez uma pausa, escolhendo palavras como quem corta tecido, de limites claros no nosso jeito de conviver. Minha agenda não dobra, e eu não posso parar sempre que você quer comemorar ou desabafar. Deixa que eu conduzo quando a gente fala. Vai ser melhor para nós dois. A lâmpada da cozinha zumbia. Um inseto batia no vidro. Olhei para a empadinha como se ela pudesse me traduzir. Caio seguiu falando com aquele tom suave de quem acredita ser razoável. Disse que eu transbordo mensagem quando ele está em sprint. Que meus sentimentos mudam como o tempo lá fora. E então, o golpe final, a comparação. Você organiza papéis, fotos antigas, histórias pequenas. É bonito, tem seu valor, ele disse, ajeitando o relógio no pulso. Mas o que eu faço mexe no desenho das ruas e no bolso de quem vive nelas. São caminhos distintos, Lara. Não tenta me puxar para o seu mapa, porque o meu é outro. Um pedaço de milho ficou brilhando no prato. Do lado de fora, o ônibus da esquina freou devagar, soltando aquele suspiro de ar comprimido. Eu quis responder com ironia ou com coragem, mas o que saiu foi um fio de voz. Tá. Ele piscou. Surpreso. Então você entendeu. Entendi. Fechei a caixa. Você controla o compasso. Você decide quando a gente fala. O alívio relaxou o rosto dele, como quem acha que venceu. Beijou meu cabelo de leve, num gesto automático. Você fica racional quando respira, disse. Pegou o celular, a autoconfiança, e sumiu no escritório,
aquele cômodo que cheira a vela de sândalo e maquete de prédio. Caio não é arquiteto, mas gosta de brincar de futuro dentro de vidro. A casa ficou parada. Ela sabe guardar silêncio como bacia guarda água. Lavei os 2 pratos que não foram usados. Empilhei com cuidado. Coloquei a placa do prêmio sobre o aparador. Depois mudei de ideia e escondi no maleiro, atrás das mantas de inverno. Minhas mãos continuaram se movendo sozinhas, como se parar fosse perigoso. Na hora de deitar, não chorei. Lágrima precisa de calor. O que eu sentia era frio organizado, como gelo encontrando o formato do copo. Ele propôs os termos. Eu aceitei. Era simples assim. Na manhã seguinte, a casa parecia outra. Não o espaço, os gestos. Fiz uma caneca de café preto e deixei os grãos bons guardados. Tostei um pãozinho e comi encostada na pia. Não por desleixo, mas porque o prato, agora, parecia um símbolo, e eu decidi guardar símbolos para ocasiões que me devolvam respeito. Quando Caio entrou na cozinha, olhou em volta como quem procura algo que sumiu. Cadê meu shake? Perguntou, leve. Você entende mais de proteína do que eu, respondi, sem azedume. A resposta surpreendeu até a mim. Ele achou a coqueteleira, enxagou mal, o tampo vazou e o líquido desenhou um arco pálido no chão. Ele olhou. Eu olhei. E ele passou por cima. Caio sempre foi bom em ignorar o que seca sozinho. Saí para trabalhar a pé. Passei pela barbearia com o letreiro pintado à mão. Entrou. Cortou. Se conversou. Pagou. A praça ainda tinha cheiro de chuva da madrugada. Na biblioteca, vesti as luvas de algodão e abri uma caixa. Lá dentro, a vida de uma mulher chamada Zuleika, recortes de jornal, receitas de biscoito de nata, uma fotografia dela enfrentando o vento com um lenço vermelho no cabelo. A imagem estava quase branca, mas a postura era firme. Meu celular ficou o dia todo virado para baixo, quieto como quem reaprende a respirar. Por reflexo, quase mandei mensagem pro Caio, para contar do menino que devolveu um livro com um bilhete escondido dentro, ou do casal que veio pedir o itinerário dos ônibus antigos porque o primeiro beijo deles foi no da Santa Luzia. Mas dobrei o impulso e o guardei, como quem dobra um lenço. No terceiro amanhecer, percebi uma novidade. Penteei o cabelo e notei que o dia não girava mais em torno dele. Não pensei na agenda compartilhada, nem nas reuniões dele. Troquei as pilhas da lanterna do porão, e o clique dela acendendo soou como avanço. As pequenas ausências começaram a fazer barulho. A camisa dele não apareceu limpa porque eu não levei na lavanderia. A granola preferida acabou. A casa começou a me contar o que eu sustentava sozinha, chamando de amor. Caio percebeu aos poucos. O primeiro sinal foram as roupas. Ele veio até mim segurando a manga da camisa, como quem mostra evidência. Não era quinta o dia de buscar. Era, respondi, na época em que eu fazia dar certo. Ele me observou como quem estranha a foto antiga. Parece a mesma, mas o olhar é outro. Naquela semana, aceitei um convite antigo, a oficina de cerâmica do Sesc. O lugar cheirava a barro úmido e sabão de hortelã. A professora, uma mulher de cabelos grisalhos e unhas sujas de argila, pôs as minhas mãos sobre o torno e disse: "Sente o peso antes de tentar mandar." Meu primeiro vaso desabou, mole. Ela sorriu. "Ótimo", disse. "Você conheceu a gravidade. Agora negocia." Na sexta, abri uma conta num banco pequeno da cidade. A atendente usava esmalte corvinho e falava baixo, como quem respeita segredo. Não movi fortuna. Só o bastante para sentir o formato da mudança no bolso. Saí de lá com um envelope pardo que carregava mais que números. Carregava a prova. Também marquei outra conversa. O escritório ficava numa rua antiga, onde as fachadas ainda guardam sombra do que já foram. Ferragens, sapataria, salão de baile que hoje vende cadeira giratória. A advogada chamava Beatriz Nogueira. Escutou tudo, sem pressa, com aquela calma que só quem entende consequências tem. Falei de horários que me engoliam, de vozes suaves que ordenavam, de elogios que vinham com espinho. Não mencionei amor. Não cabia. Na mesa, só pastas, calendários e balinhas de menta alinhadas. "Vamos precisar de registros", ela disse.
Comprovantes, mensagens, datas. O que for possível. Empurrou um bloco para mim. A caneta dela não tremia. Quando saí, o sol já se deitava. A sombra dos carros se estendia pelo asfalto feito fita. Repeti uma frase baixinho, para testar se cabia dentro de mim. Não vou defender a moldura preferida dele quando meu próprio desenho pede ar. 2 dias depois, ele ligou durante a hora do conto na biblioteca. A tela acendeu com o nome dele. Eu apenas silenciei e continuei ouvindo as crianças rirem de uma panela que fugia pulando. À noite, ele ligou de novo. E de novo eu deixei tocar. Não era vingança. Era apenas seguir o acordo que ele mesmo criou. Ele define o compasso. No fim da semana, as ligações viraram mensagens curtas, cheias de controle disfarçado de cuidado. Tá tudo bem. Vamos alinhar. Sem drama, por favor. As frases vinham polidas, mas entre as palavras eu sentia o ar entrando pelas frestas. O som de uma casa aprendendo a respirar com as janelas abertas. Na sexta seguinte, Caio apareceu na porta da biblioteca com um buquê grande demais para caber em braços humanos. O segurança levantou a sobrancelha, não de curiosidade, mas de aviso. O terno vestia. O rosto, não. Lara, ele disse, macio. Não aqui. Vamos conversar. Ergueu as flores como quem mostra argumento. Pensei em Zuleika de lenço no cabelo enfrentando o vento. Pensei no inseto batendo na lâmpada. Pensei no vaso que desabou antes de eu aprender o ritmo. Vamos, respondi. Vi o alívio quase fechar os olhos dele. Mas no tempo que você escolheu. Não aqui. Não agora. Ele pareceu confuso, como se concordar fosse, de repente, uma forma de recusar. Atrás dele, uma menina arrastava um dinossauro de plástico, o rabo batendo no chão. A cidade seguia viva. Afastei o buquê. Tinha cheiro importado, caro, limpo, sem raiz. Minha voz saiu firme. Você pediu para conduzir as conversas. Conduza. Eu escuto quando quiser responder. Então fiz a coisa mais simples da semana. Virei as costas, desci a escada pro subsolo e deixei que ele ficasse sozinho com o barulho das próprias certezas. Lá embaixo, o ar era fresco e quieto. Sentei à mesa, calcei as luvas e abri outra caixa. Dentro, uma fotografia em preto e branco de um desfile antigo. As pessoas na calçada olhavam para algo fora do quadro. Ninguém parecia perdido, apenas decididos a ficar onde estavam. O silêncio me envolveu de novo. Mas agora, ele tinha textura, peso, temperatura. E eu entendi. A minha vingança não precisava de barulho. Precisava de precisão. No 5º dia depois do buquê, o silêncio da casa ganhou um novo timbre. Não era mais vazio. Era barulhento. O tipo de silêncio que carrega perguntas dentro. Caio começou a andar mais devagar pelos cômodos, como se o ar tivesse ficado mais espesso. Ele tentava manter o mesmo ritmo de sempre. O celular colado à palma da mão, as reuniões por vídeo, o tom de voz ensaiado. Mas, agora, cada frase parecia perder força no meio do caminho. Eu observava, sem pressa, sem prazer, como quem assiste um rio secando, inevitável e calmo. Naquele sábado, o céu amanheceu coberto. Abri todas as janelas e percebi que eu não via a sala com luz natural havia semanas. A poeira dançava no ar, dourada, flutuando sobre o piso de madeira. Coloquei um disco antigo no toca-discos que herdei do meu avô. A agulha chiou antes da música começar, e esse chiado encheu a casa de algo que eu nem sabia que sentia falta, vida. Lá de cima, ouvi a voz de Caio ecoando pelos dutos de ar. Ele estava em uma videoconferência. O tom era o mesmo de sempre, firme, controlado, profissional. Fechamos até terça, sem atrasos. Quero tudo entregue. Havia algo de fascinante em ouvi-lo assim, forte, seguro, mas longe de mim. Como se eu pudesse, finalmente, ver o homem que eu sempre tentei entender, agora através de uma parede. Quando a reunião terminou, ouvi passos lentos pelo corredor. O tipo de passo que finge naturalidade. Ele apareceu na porta da cozinha, segurando uma caneca vazia, com um sorriso treinado. Você não fez café.
Agora só faço uma xícara. Certo, respondeu, rindo sem graça. Eficiente. Lavou a própria caneca, deixou respingar na pia, secou com o pano errado. Depois subiu outra vez, e eu continuei parada, ouvindo o som dos passos até desaparecerem. Na segunda-feira, fiquei até mais tarde na biblioteca. A equipe do acervo estava montando um novo projeto de genealogia da cidade, e um senhor, seu Antônio, veio procurar a história da avó. Tremia um pouco enquanto folheava os registros de imigração. Ela veio sozinha, murmurou. Nunca entendi por quê. A frase ficou ecoando em mim muito depois que ele foi embora. Por que sozinha? Antes, eu teria sentido pena. Agora, parecia força. Ir sozinha, às vezes, é a única maneira de seguir viva. Na volta para casa, o vento já cheirava a chuva. As luzes da cidade piscavam. Do lado de fora, a casa parecia dormir. Lá dentro, só a claridade do escritório dele acesa. Ele andava de um lado para o outro, falando no viva voz, gesticulando. Vi a sombra dele riscando as paredes, inquieta. Fiz chá e sentei à mesa. Peguei o caderno que Beatriz, a advogada, tinha me pedido para preencher, o das anotações. Não por provas, ela havia dito. Por clareza. Abri na primeira página. Escrevi a data, 18 de outubro. Depois, a frase que mudou tudo. Ele disse, deixa que eu defino o ritmo. Fechei o caderno devagar. O vapor do chá subia, se misturando ao ar frio. Pela primeira vez, percebi que o som do relógio era agradável. A casa batia o tempo no compasso do meu peito. 2 semanas depois, o equilíbrio mudou outra vez. Caio já não fingia normalidade. Começou a esquecer pequenas coisas. O horário do jantar, a toalha de rosto, o terno passado. Não era descuido. Era desorientação. O mundo que ele controlava começava a não obedecer mais. Ele rondava a casa como quem busca um eco. O silêncio, que antes era meu castigo, agora era o dele. Eu apenas observava, em paz. Não com vingança, mas com lucidez. No sábado seguinte, fui com minha colega da biblioteca, à feira. Ela me arrastou até uma barraca de mel artesanal, dizendo que a apicultora dava nome às colmeias. Clarice, Cecília, Adélia. Comprei um vidro, e o gosto era leve, quase tímido. Rimos das piadas dos feirantes, e por um instante eu senti o corpo leve. Você tá diferente, sabia? Disse Mia. Como assim? Mais livre. Como quem se lembra de respirar. Guardei a frase como se fosse um presente. Quando voltei para casa, Caio estava na sala, cercado de caixas de comida por entregar e folhas de planilha impressas. A TV ligada, mas no mudo. O olhar perdido. Você não respondeu minhas mensagens, ele disse, baixo. Eu sei. Eu só queria saber o que você queria jantar. Já comi. Ele assentiu, como se fizesse sentido. Mas os dedos apertaram o celular até ficarem brancos. O equilíbrio dele se partia em silêncio. E eu ouvia, fragmentar-se devagar, o homem que achava que mandava no tempo, agora perdido dentro do próprio atraso. No dia seguinte, chegou uma carta da prefeitura, parabenizando outra vez pelo prêmio. Preguei o cartão na geladeira. Não por orgulho, mas por memória. Um lembrete de que alguém, em algum lugar, viu o que ele nunca viu. Caio ficou atrás de mim, lendo o cartão em silêncio. Engraçado, disse. As pessoas notam você. Notam há tempos, respondi. Ele desviou o olhar, subiu sem dizer mais nada. Naquela noite, quando entrei no quarto, ele estava sentado na beira da cama, com o celular na mão. Olheiras fundas, gravata meio solta. Lara, acho que a gente devia jantar amanhã. Conversar. Se quiser agendar um horário, me avisa. Falei calma. Você é quem define o ritmo, lembra? Ele levantou o olhar, tenso. Não distorce o que eu disse. Não distorço. Só repito. Ele ficou em pé, nervoso. Mas não gritou. Não era um homem que gritava. Preferia ferir com controle. Quando saiu do quarto, fechei a janela e respirei o ar frio. A cortina se moveu devagar.
O vento tinha cheiro de mudança e de fim. Na semana seguinte, voltei à oficina de cerâmica. Meu vaso, desta vez, não desabou. Ficou firme, torto, mas vivo. A professora, Dona Margarida, olhou e sorriu. Tá vendo? O barro tem memória. Ele lembra da última mão que tocou nele. Passei o dedo pela borda e pensei, a vida também é assim. Quando cheguei em casa, o carro de Caio não estava na garagem. O silêncio era outro, mais leve, respirável. Desliguei as luzes, sentei no sofá e ouvi a própria respiração. Pela primeira vez em anos, eu não estava esperando nada. 2 dias depois, Caio voltou mais cedo do que de costume. Eu ainda estava na biblioteca quando o telefone tocou, mas não atendi. Quando cheguei em casa, o carro dele já estava na garagem. A porta da sala estava entreaberta. Lá dentro, o cheiro do perfume dele misturava-se ao de poeira e de flor murcha. Caio estava sentado no sofá, as mãos entrelaçadas, o olhar fixo em nada. Precisamos conversar, disse, baixo. As palavras soaram ensaiadas, como se ele tivesse repetido no carro. Sobre o quê? Sobre nós. Pausou. Respirou fundo. Eu não gosto dessa distância. A casa não parece a mesma. A vontade de rir quase veio, não por ironia, mas pela coincidência. Ele finalmente sentia o peso do silêncio que sempre quis. Você pediu silêncio, Caio. Eu só aprendi o idioma. Ele me olhou, confuso, como quem tenta entender uma língua nova. Não foi isso que eu quis dizer. Eu estava estressado, sobrecarregado. Falei demais. Falou o que acreditava. Ele levantou, aproximou-se devagar. Tô tentando, Lara. Sério, eu sei que errei. O tom era diferente, menos arrogante, mais humano. Mas o olhar ainda procurava domínio, e não perdão. Você tá arrependido, respondi, ou assustado por me ver bem sem você. O silêncio que veio depois foi denso. Ele piscou, respirou fundo e deixou as mãos caírem. Eu te amo. Por um instante, quis acreditar. Mas amor dito tarde demais soa mais como pedido de socorro. Caio, amor não é desculpa para controle. Ele desviou o olhar, encostou as mãos no bolso, e a conversa morreu ali, simples, sem drama. Subiu pro quarto, deixando o ar pesado, e eu fiquei, imóvel, ouvindo a geladeira roncar. Naquela noite, escrevi mais uma anotação no caderno. Quando alguém tenta te calar, é porque tem medo do som que você faz quando começa a existir. Guardei o caderno na gaveta junto com as chaves reservas e o envelope do banco. Deitei tarde, mas dormi leve. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. A cozinha estava fria, o chão gelado. Preparei café e deixei metade em uma garrafa térmica. Não para ele, pro costume. Há gestos que demoram para desaprender. Peguei o ônibus para a biblioteca. O céu de Minas tinha aquele cinza de chuva contida. Na janela, vi o reflexo do meu rosto e quase não me reconheci. Parecia outra mulher, mais firme, mais real. No trabalho, Mia percebeu de cara. Você tá diferente de novo, disse, rindo. Pra melhor, espero. Pra mais você. Passei o dia catalogando doações antigas, álbuns de formatura, fotos de bailes, recortes de jornais dos anos 70. Entre eles, encontrei uma imagem que me prendeu. Um casal sorrindo na frente de uma casa inacabada, segurando uma placa escrita à mão. Aqui vai ser nosso lar. Atrás da foto, alguém rabiscou. Começamos juntos, terminamos por dentro. Guardei o papel com cuidado, não como lembrança, como alerta. No sábado, o clima virou. Choveu forte. Caio passou o dia no escritório, a voz dele atravessando o corredor. Frases curtas, secas, sobre contratos e prazos. À noite, bateu na porta do quarto. Podemos jantar juntos. Não tô com fome. Lara, a gente precisa resolver. Já resolvemos. Ele respirou fundo, encostou a testa na madeira. Você quer se separar? A pergunta saiu trêmula, e foi a primeira vez que ele soou pequeno. Quero me libertar, respondi. Se isso for a mesma coisa,
Então sim. Do outro lado da porta, silêncio. Depois, passos lentos, descendo a escada. No domingo, fui à missa com Mia. Não por fé, mas por costume antigo. A cidade inteira parecia reunida ali. Cheiro de vela, banco de madeira gasto, o sino tocando lento. Enquanto o padre falava de perdão, olhei para a janela lateral. A luz do sol entrava em feixes tortos, e a poeira dançava no ar. Pensei que talvez o perdão fosse isso, deixar o pó se mover sem tentar varrer. Depois da missa, Mia insistiu para irmos ao café da praça. Pedimos pão de queijo e suco de maracujá. Ela olhou para mim e disse: "Você tá mesmo pronta para sair dessa casa, né?" Mais do que nunca. E ele? Ele ainda acha que manda o recado através do silêncio. Mas o silêncio agora é só meu. Na segunda, fui até o escritório de Beatriz. Levei os documentos, as cópias e o caderno. Ela leu em silêncio por alguns minutos, virando as páginas com calma. "Você tá firme", disse. "Quer seguir em frente?" "Quero." "Então vamos começar o processo. Vai ser discreto, sem barulho, mas o suficiente para ele entender que você não tá blefando." Assinei onde ela indicou. A caneta parecia pesada, mas o coração não. Quando saí, o sol voltava devagar. A rua cheirava a terra molhada e a eucalipto. Respirei fundo e percebi, pela primeira vez, que eu estava do lado de fora da história que ele escreveu para mim. Em casa, o telefone tocou. Deixei tocar. Depois vieram as mensagens. "Não faz isso." "Podemos tentar." "Você vai se arrepender." Li todas, uma por uma, e não respondi nenhuma. Desliguei o celular, tirei os sapatos e sentei no chão da sala. A chuva começou de novo, leve, fina. O som dela batendo no telhado parecia aplauso distante. Fechei os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio me pareceu justo. Na manhã seguinte, o ar parecia diferente. Não sei explicar. Era o mesmo céu, as mesmas ruas, mas havia algo novo na forma como o vento passava pelas janelas, mais limpo, mais livre. Preparei um café simples. Sentei na varanda e fiquei observando a rua acordar. A vizinha varria a calçada com o mesmo vigor de sempre. O padeiro buzinava na esquina. Por um instante, tudo parecia se mover em um ritmo que não dependia mais de mim, nem de Caio. A campainha tocou antes das 8. Era o entregador do cartório. Assinei o papel com as mãos firmes, entrada oficial do pedido de separação. O carimbo fez um som seco, exato, tão pequeno, e ainda assim, tão definitivo. Dobrei os papéis, guardei na bolsa e fiquei ali, parada. Por dentro, não havia alegria, nem tristeza. Era só uma sensação nova, limpa, como se eu tivesse finalmente devolvido o ar aos meus pulmões. No fim da tarde, Caio apareceu em casa. Não falou de imediato. Entrou, olhou ao redor, percebeu as gavetas meio vazias, o armário com espaços livres. O silêncio fez o resto. "Você levou suas coisas." "Levei o que é meu." Ele respirou fundo. "Isso é temporário, não é? É definitivo." "Lara, a gente construiu uma vida." "Eu construí comigo. Você só morou nela." A frase saiu calma, mas cortante. Ele ficou imóvel, como quem leva um golpe lento. Depois sentou, passou as mãos no cabelo e disse, quase num sussurro: "Não pensei que você fosse capaz." Nem eu. E foi aí que percebi. Às vezes, a gente só descobre o próprio tamanho quando o outro duvida. No dia seguinte, fui à biblioteca cedo. Mia me esperava com 2 cafés e um sorriso grande. "Então é oficial." "É." Ela me abraçou sem palavras. O tipo de abraço que não consola, mas confirma. Passei o dia mergulhada nos arquivos, uma caixa com cartas de 1962, trocadas entre um casal que nunca chegou a se casar. Em uma delas, ele escreveu: "Volto em dezembro. Se ainda houver nós dois, volto para ficar." Mas a resposta dela nunca veio. Fiquei olhando para aquela carta por longos minutos. Talvez o silêncio dela tivesse sido a resposta. No fim da tarde,
Saí do trabalho e caminhei sem rumo. As ruas de Santa Aurora tinham cheiro de poeira e de chuva antiga. Entrei num brechó que eu sempre passava e nunca visitava. Comprei um vestido azul, simples, de algodão leve. A dona me deu desconto. Você tem rosto de recomeço, disse, sorrindo. Cheguei em casa, experimentei o vestido e me vi no espelho. Era estranho, parecia outra mulher, mas, pela primeira vez, eu gostava do que via. Na sexta-feira, Beatriz me ligou. A audiência vai ser marcada para daqui a 3 semanas. Ele ainda não contestou. Talvez aceite o acordo. Talvez. Você quer que eu avise quando ele assinar? Não precisa. Eu vou sentir. Ela riu. Você fala como quem já aprendeu a viver sozinha. Aprendi. Agora só falta aprender a gostar. No sábado, fui com Mia ao mercado municipal. Comprei frutas, ervas e uma pequena muda de samambaia. Pra que a planta? Perguntou ela. Pra eu lembrar que tudo cresce, mesmo sem aplauso. De volta em casa, coloquei a samambaia na janela da sala. A luz da tarde batia nas folhas, e o verde parecia mais vivo do que o normal. Senti vontade de escrever e peguei meu caderno. Anotei. Hoje a casa respirou comigo. O silêncio, enfim, é casa, não castigo. Dias depois, Caio mandou uma última mensagem. Podemos conversar. Jantar, talvez? Eu mudei. Li 3 vezes. E apaguei. A verdade é que ele não mudará. Só tinha percebido que não mandava mais. Fechei o celular e fui para a varanda. O céu estava alaranjado. O vento trazia cheiro de terra úmida. No rádio da vizinha, tocava uma música antiga de Elis. E, pela primeira vez, eu cantei junto. Não porque a letra me lembrava alguém, mas porque, finalmente, ela me lembrava de mim. O apartamento era pequeno, mas cada metro quadrado respirava comigo. Paredes claras, janelas altas, e o cheiro de tinta nova misturado ao da minha esperança. Quando abri a porta pela primeira vez, o eco do vazio me deu boas-vindas. Não era solidão. Era espaço. Espaço para caber quem eu era e quem ainda estava nascendo. Coloquei a mala no chão e fiquei parada por alguns segundos, só ouvindo o som do meu próprio respirar. Fazia anos que eu não escutava isso com tanta nitidez. O primeiro café naquele lugar teve gosto de começo. Comprei um coador de pano e uma caneca azul. Sentei no chão, porque ainda não tinha mesa, e bebi devagar. O silêncio era diferente, não o que sufoca, mas o que abraça. Peguei o caderno e escrevi. Hoje, o silêncio tem cheiro de casa nova. Nos dias seguintes, aprendi a rotina da nova vizinhança. O menino do andar de baixo tocava violão à noite, e uma senhora deixava sempre flores na portaria, nunca as mesmas. Do outro lado da rua, o mercado vendia frutas frescas e pão quente. Tudo simples, tudo vivo. Mia veio me visitar no domingo. Trouxe pão de queijo e riu assim que entrou. Parece que esse lugar é você em forma de apartamento. Rimos juntas. Ela olhou em volta e perguntou: vai comprar cortinas? Talvez, mas gosto de ver o sol entrar inteiro. E o Caio? Não pergunto mais por ele. Você acha que ele vai aparecer? Não sei, mas, se vier, vai encontrar só a sombra do que ele deixou para trás. Mia ficou em silêncio por um instante e disse, baixinho: você renasceu, amiga. Não, eu nasci direito, finalmente. Na segunda-feira, voltei à biblioteca. A rotina seguia a mesma, mas eu, não. Havia leveza nos gestos. Até o som das páginas parecia mais macio. Enquanto arquivava doações, encontrei uma foto curiosa. Uma mulher em pé diante de um jardim, segurando um vaso de samambaia. No verso, alguém havia escrito: tudo o que precisa de luz aprende a crescer. Sorri. Talvez fosse um sinal. À noite, em casa, olhei para minha samambaia e percebi que uma folha nova nascia, enrolada, tímida. Apontei o abajur para ela, como quem deseja boa sorte. Os dias foram ficando mais tranquilos. Trabalho, café, música no rádio, pequenos rituais. Aos poucos, fui me reconhecendo nas coisas simples.
o cheiro do feijão, o barulho da chuva, o vento batendo na janela. Cada detalhe me devolvia um pedaço de mim. Certo dia, Mia apareceu com um convite. Tem uma exposição de cerâmica no Centro Cultural. Lembra da dona Margarida? Ela vai expor as peças dos alunos. Eu ri. Até meus desastres de barro. Principalmente eles. Fomos juntas. As peças estavam em prateleiras brancas, com etiquetas escritas à mão. Entre elas, lá estava meu vaso, torto, mas firme. E, embaixo, o nome, Recomeço. Olhei aquela curva imperfeita e senti um orgulho sereno. O barro lembrava minhas mãos. E, de algum modo, minha história. No caminho de volta, choveu. A chuva mineira, fina, teimosa. Mia abriu o guarda-chuva, mas eu preferi andar sentindo as gotas no rosto. Você vai se molhar, ela disse. Deixa, é só água. E eu tô viva. Rimos. E seguimos, rindo e molhadas, como duas adolescentes em um filme sem final triste. À noite, sozinha, fiz chá e sentei na varanda. A cidade tinha um brilho úmido. A samambaia balançava devagar, e o som da chuva misturava-se com o farfalhar das folhas. Peguei o caderno e escrevi. Não precisei destruir nada para recomeçar. Bastou-me escolher. Fechei os olhos. Por dentro, não havia medo, nem raiva. Só paz. O tipo de paz que não é barulhenta. Mas, quando chega, muda tudo de lugar. Os dias começaram a correr de outro jeito. Não era pressa, era leveza. Tudo parecia mais simples. Acordar, fazer café, arrumar a casa, escolher o silêncio. Descobri que o silêncio tem nuances. Às vezes é fresco, às vezes quente. Às vezes é só o som da vida respirando devagar. Certa manhã, encontrei na portaria um envelope sem remetente. O porteiro disse que um homem deixou e foi embora rápido. Reconheci a letra no instante em que toquei o papel. Era dele. Abri ali mesmo, na escada. Dentro, uma única folha. Lara, eu errei. Não sei em que momento deixei de te ver. Espero que esteja bem. Cuide-se. Nenhuma promessa. Nenhuma súplica. Apenas palavras atrasadas demais. Segurei a carta por alguns segundos e percebi que não doía. Não havia raiva, nem saudade. Só uma ternura distante, como quem olha uma fotografia antiga e entende que aquele tempo já não volta. Guardei a carta dentro do caderno, entre as anotações. Não para lembrar dele, mas para lembrar que sobrevivi a tudo aquilo. Na biblioteca, o movimento seguia calmo. O projeto de genealogia crescia e o público aumentava. Entre registros e retratos, encontrei um álbum com fotos da cidade nos anos 50. Em uma delas, uma mulher parada diante de uma praça, sorrindo sozinha. Atrás, uma frase escrita com caneta azul. A felicidade gosta de quem fica. Aquela frase ficou comigo o dia inteiro. À noite, sentei na varanda, o caderno no colo, o chá fumegando. A samambaia agora tinha várias folhas novas, todas voltadas para a luz. Passei a mão nelas devagar. Era impressionante como algo tão frágil podia crescer com tanta firmeza. Peguei a caneta e escrevi. A paz não faz barulho, mas, quando chega, o corpo reconhece. Sorri. Fechei o caderno. Do outro lado da rua, um cachorro latiu. Alguém riu e a vida continuou. No fim de semana, Mia insistiu pra gente dar uma volta pela feira de artesanato. Fomos cedo, o sol já alto, cheiro de pastel e de café torrado. Ela me comprou um colar de argila com pingente em forma de folha. Para combinar com tua samambaia, brincou. Rimos, tiramos uma foto, e naquele instante percebi, o tempo tinha feito o que prometeu. Curou. Sem pressa, sem espetáculo, só curou. De volta ao apartamento, pendurei o colar na janela. O pingente balançava no vento, batendo de leve contra o vidro. O som era pequeno, quase imperceptível. Mas, para mim, era música. Sentei na poltrona, fechei os olhos e deixei o sol me tocar o rosto. Pensei em tudo o que vivi, no quanto doeu, em como, sem perceber, a dor se transformou em espaço. Um espaço onde agora só cabiam coisas leves.
O telefone vibrou. Mensagem da Beatriz. O processo foi concluído. Você está oficialmente livre. Li em silêncio. O coração bateu firme, sem pressa. Olhei ao redor, o apartamento, a planta, o sol, o vento, e entendi. A liberdade, quando chega, não precisa de fogos. Ela se instala em silêncio e tudo se encaixa. Peguei o caderno e escrevi a última frase. O contrário do amor não é o ódio, é a paz. Sorri. Fechei o caderno, coloquei sobre a mesa e deixei o sol continuar seu trabalho de iluminar o que sobrou. A vida lá fora seguia, barulhenta, bonita, viva. E, pela primeira vez, eu não tinha vontade de fugir dela. Eu só queria ficar.